Olá pessoal, nesse vídeo vamos fazer exercícios da apostila módulo 12 da página 25. Então vamos começar com o exercício número 1. No exercício número 1, a gente tem um problema sobre formação de imagens. Então quando a gente associa dois espelhos formando um ângulo entre eles, a gente consegue formar várias imagens. Então o problema fala o seguinte: um filme precisava de uma imagem com vários cachorros iguais e eles colocaram um cachorro em frente a dois espelhos que formavam entre si um ângulo de 60 graus. Então, o ângulo entre esses dois espelhos era um ângulo de 60 graus e quando eles colocaram um cachorro na frente desses dois espelhos, a ideia era formar a imagem de vários cachorros. E aí o problema pergunta: quantos cachorros vão formar, né? Quantas imagens desse cachorro vão ser formadas? A regrinha de formação de imagens entre dois espelhos é o número de imagens igual ao ângulo de 360 graus dividido pelo ângulo entre os espelhos menos 1. Então, para a gente descobrir esse número de imagens, que é o que o problema está perguntando, é só a gente substituir aqui no lugar do ângulo, o ângulo entre esses dois espelhos planos, 60 graus. Então, vai ficar n igual a 360 graus sobre 60 graus menos 1. Então, esse n vai ser igual a 360 dividido por 60 é igual a 6, menos 1, vão formar 5 imagens. Então, quantos cachorros vão aparecer na cena? As imagens formadas nos dois espelhos que formam o ângulo de 60 graus serão 5, mais o cachorro original. Então, no total, vamos ter 6 cachorros na cena. Um cachorro original e as 5 imagens formadas no espelho. Vamos ver agora o exercício número 2. Então, no exercício número 2, ainda pensando no problema do número 1, se nesse mesmo filme, ao invés de usar apenas um cachorro, utilizar dois cachorros na frente desses espelhos que formam um ângulo de 60 graus, quantas imagens vamos ter? Então, agora temos dois cachorros. Se temos dois cachorros, cada um desses cachorros vão formar 5 imagens. Foi o que a gente viu. Um cachorro só formou 5 imagens. Dois cachorros, então, a gente vai multiplicar esse número de imagens por 2. Então, os dois cachorros vão formar 10 imagens, mais o número de cachorros originais. Então, no total, nessa cena, vão ter 12 cachorros. Então, o número de imagens foi multiplicado por 2, mais o número de cachorros originais, né? O número de cachorros verdadeiros que vão estar na cena. Então, o número 2 vão ter 12 cachorros em cena. Vamos fazer agora o número 3. No número 3, a gente tem um problema onde o espelho está em movimento. Então, tem uma pessoa que está parada. Então, essa pessoa ela está parada em relação ao chão e o espelho está se movimentando com uma velocidade de 5 metros por segundo. E aí pergunta qual vai ser a imagem, qual vai ser a velocidade da imagem formada nesse espelho. Quando temos espelhos em movimento, espelhos que se movimentam com uma certa velocidade, a velocidade da imagem vai ser o dobro da velocidade do espelho. Então, nesse caso, é só a gente multiplicar essa velocidade do espelho por 2. Então, 2 vezes 5 metros por segundo, a imagem vai se movimentar com uma velocidade igual a 10 metros por segundo. Então, sempre que o espelho estiver se movimentando, é só usar essa regrinha aqui, que a velocidade da imagem formada é o dobro da velocidade do espelho. Agora vamos fazer o exercício número 4. No exercício número 4, a gente tem um observador que está no ponto O e um espelho plano. E pergunta quais desses pontos vão ser observados pelo observador por reflexão. Então, qual vai ser o campo visual desse espelho plano para esse observador? Para a gente determinar o campo visual de um espelho plano, como que a gente faz? Primeira coisa, a gente traça uma reta
entre o ponto do observador e uma posição atrás do espelho, né? Então, esse ponto O' aqui vai nos ajudar a traçar duas retas tangentes às bordas do espelho plano, que vão indicar para a gente o campo visual desse espelho. Então, a gente traça uma reta do ponto onde está o observador até um ponto atrás do espelho plano. E agora a gente vai desenhar retas tangentes às bordas. Então, retas que passam pela borda do espelho. Essa é uma reta e outra reta que passa por outra borda aqui, até esse ponto O'. Então, temos duas retas tangentes que passam pelas bordas do espelho plano. Portanto, essa parte aqui entre essas duas retas é o campo visual desse espelho. Então, qualquer objeto que estiver nessa região será observado por esse observador. Por quê? Essas retas, elas vão refletir nesse ponto. Essa reta, ela vem para o espelho e reflete nesse ponto aqui, que vai no olho do observador. Essa aqui é a mesma coisa, ela vem se propagando e ela vai refletir nesse mesmo ponto. Então, por isso que objetos nessa região serão observados pelo observador, serão vistos pelo observador. Então, quais pontos aqui vão ser observados? Os pontos que estão entre essas duas retas vermelhas. O ponto C e o ponto E. Então, a resposta, os pontos C e E. Agora, para encerrar o vídeo, vamos ver o exercício número 5. No exercício número 5, a gente tem um espelho plano, vai ter um raio incidente aqui que forma um ângulo, vamos chamar esse ângulo de I, e ele vai ser refletido formando o ângulo R, e o raio incidente, ele forma um ângulo de 30 graus com o espelho. Então, esse raio incidente aqui, ele faz esse ângulo de 30 graus com o espelho. E a pergunta é, qual vai ser o ângulo do raio refletido? Então, qual vai ser esse ângulo aqui? No espelho plano, o ângulo entre os raios incidente e raios refletidos com a normal, a reta que corta esse espelho aqui, o plano desse espelho ao meio, vai ser igual. Então, o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido pela lei de reflexão. Então, como a gente sabe que esses raios são iguais, a gente vai determinar primeiro o ângulo do raio incidente com a reta normal para depois determinar o que a gente quer, que é o ângulo do raio refletido com a reta normal, com essa reta do meio aqui. Vamos lá! A gente sabe que o ângulo entre o plano do espelho, então essa reta, e o raio incidente, esse ângulo aqui, é de 30 graus. Para a gente determinar esse ângulo incidente, daqui da reta normal até a reta do espelho, a gente tem um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulozinho de incidência vai ser o de 90 menos esse pedacinho de 30. Então, vai ser 90 menos 30 graus. Então, a gente encontra que o ângulo incidente é igual a 60 graus. Descobrimos o ângulo do raio incidente, fica fácil determinar o ângulo do raio refletido, porque vai ser igual. Então, se o ângulo do raio incidente é 60, o ângulo do raio refletido também é de 60 graus. Com esse exercício, a gente encerra, então, esses exercícios da página 25.